E nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 9. E curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Emmanuel vem comentar na lição 44 do livro Pão Nosso, curas. Realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas acima de tudo o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia do corpo, quanta se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-lo e quebrá-lo em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais, entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da Terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejam renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado da bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Vamos lá, gente. Quando se fala de cura, a gente vai entender o seguinte. O próprio Mestre Jesus, ele falou o seguinte, ele falou assim, venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. O Mestre prometeu alívio. Quem deu o nome de cura fomos nós, porque ainda até hoje, nos dias de hoje, muito presos ainda à vida material, ao veículo físico. Isso que a gente está usando aqui, é esse corpo que a gente está usando. Então o que a gente vem chamar de cura? A gente vai chamar de cura quando a gente tem um machucado e um machucado sara, quando tem uma doença e a gente tem a saúde restituída. Isso a gente chama de cura. Mas a cura, pelo estudo do Evangelho, ela vai ter um significado diferente. Olha bem a mensagem que Emmanuel deixa pra gente, né? Quando a gente se preocupa mais com o espírito, renovar o espírito, se a gente, a partir de hoje, começar a incluir em nossas preces, Senhor, me ajuda para que eu procure afinar o meu espírito com o diapasão do Evangelho, para que eu possa estar buscando em mim a cada dia aquilo que está desafinado com tua lei. E a gente começa a fazer isso, a gente está garantindo para o futuro melhores corpos, melhores condições de saúde, porque quando o espírito está bem equilibrado, o corpo acompanha e fica bem equilibrado também. É claro que a gente estando aqui no mundo que a gente está, na Terra, a gente vai estar sujeito a todos esses problemas que a gente passa aqui, né? Por exemplo, uma pandemia. Se eu estou com o meu espírito equilibrado, o meu corpo está bem, por conta do equilíbrio do espírito, eu vou ter muito mais capacidade de reagir a um vírus, como existem dezenas, centenas de vídeos hoje espalhados aí pelo YouTube falando sobre isso. Falando que a pessoa que se alimenta bem, que tem uma autoestima boa, que está fazendo exercício físico, que está cuidando do seu lado mental, do seu equilíbrio mental, conseguiu pegar o vírus e superar o vírus com tranquilidade. Que a maioria das pessoas que desencarnaram se deixaram também consumir pelo medo, pela ansiedade e principalmente perderam totalmente o equilíbrio quando descobriram o diagnóstico do Covid-19. Isso é um fato que não tem para onde correr, é um fato que a ciência está mostrando para a gente. Mas o que acontece? Quando a gente vai estudar cura, falando do Evangelho de Jesus, vamos lembrar o seguinte, que Jesus, em todas as vezes que houve um processo de cura, de alívio físico, ele falou assim, vá e não peques mais para que nada de pior não te aconteça. Quis dizer para a gente primeiro, tá, o que está oculto nisso aí? Só estava acontecendo isso com você por conta do pecado, dos equívocos que a gente está praticando. Os equívocos, quem pratica é o corpo ou é o espírito? Né? É o espírito. Não tem essa de dizer que a carne é fraca, não. Quem manda na carne somos nós. Né? Então, é o espírito.
Outra coisa que Jesus falava muito nas curas: sua fé te salvou. Né? O que isso está querendo dizer? Que a pessoa tem que ter um elemento de convicção, e isso é fato também que a ciência comprova isso largamente hoje, só não enxerga quem não quer, que quando a pessoa tem confiança, tem fé, ela tem mais força e mais capacidade de superar as adversidades. Aí tem gente que vai falar: não, mas espera aí, eu vi um caso, ou caso assim, ou caso assado. Não, de repente você ainda não conseguiu avaliar de maneira mais profunda. Porque o que acontece? Muitas das vezes um processo de doença que está avançando muito rápido, ele é paralisado por conta da fé. Ah, mas por que não restaurou de novo? Não, mas nem vai restaurar, porque faz parte da programação ainda, né? Está sendo um corretivo para o espírito, mas só o fato de ter paralisado a doença, não feito a doença progredir, já é uma grande conquista. Então, todas as vezes que a gente vai para um trabalho qualquer, né, e é um trabalho que a gente faz, especificamente esse mesmo, a gente pega as pessoas doentes em casa. Então a gente vai falar para elas: em primeiro lugar, a gente precisa do seu concurso. O seu concurso ele é o decisivo. Então o que a gente pede para a pessoa? Para que a pessoa comece a fazer prece, se não tem o costume de fazer oração, comece a fazer oração, pelo menos quando acorda e quando dorme, para já criar disciplina. Que comece a desenvolver o hábito das boas leituras e principalmente o hábito de fazer o culto no lar em casa. O que isso vai fazer? Isso vai estar fortalecendo a fé, a estima, a vontade da pessoa e até mesmo o conhecimento, porque o Leopoldo Machado disse uma vez que a maior forma de caridade que a gente pode fazer é da iluminação da mente das pessoas. Então é a caridade da educação. Mas a pessoa, quando está fazendo isso, o que acontece? Ela está se guarnecendo, ela está criando uma proteção para ela através da fé. Então, para ter essa recuperação, né, a gente vai até o problema. Aí o que acontece? O tratamento consiste, no primeiro lugar, em identificar o problema e tentar, de alguma maneira, paralisar o problema. Depois que paralisou o problema, aí vamos tentar ver se tem como regredir. Mas tem casos aqui na Terra que não vai ter como regredir, e vai ser casos, muitos casos até, da pessoa aprender a se adaptar à nova realidade que tem. Aliás, vai ser assim daqui para frente com o nosso corpo físico, não tem jeito. Que a gente começa a chegar perto da fase da velhice, né? E a gente vai vendo o seguinte, né? O nosso corpo não vai ter mais a mesma desenvoltura que tinha 10, 20, 30 anos atrás, mas em compensação a mente está trazendo uma bagagem que o corpo está muito longe de expressar. Então, uma vez até eu perguntei para os espíritos, falei para eles assim: poxa, vem cá, por que quando a gente envelhece o corpo vai enfraquecendo? Para já ir fazendo vocês acostumarem, porque para onde vocês vão depois não precisa mais do corpo, não, só da mente. O corpo fica aqui, vai para dentro de um caixão de madeira. Mas quem são vocês de verdade, espíritos, vão acompanhar, vão lá para o plano espiritual, vão levar a mente de vocês, a inteligência de vocês, as conquistas também, e o que a gente fez de diferença na vida das pessoas também. A gente vai chegar lá, vai ver o causa e efeito. Então a gente tem que começar a entender a doença como educativa para o espírito o tempo todo. Toda doença é educativa para o espírito. Ah, mas tem doença que não é educativa para o espírito, tem doença que está pegando todo mundo, é uma epidemia que se transforma numa pandemia como essa. Tá, para essas doenças, quando a gente está equilibrado, elas vêm, a gente sente os efeitos e consegue superar bem os efeitos porque a gente está bem com a gente mesmo. Agora, quando a gente não está bem com a gente mesmo, né, olha o que acontece. Ele coloca aqui um último exemplo para a gente abordar aqui no estudo de hoje, é que ele fala que tem muita gente que quer ficar bem, quer buscar de novo o alívio do corpo físico para continuar nos mesmos erros. Então, gente, não é difícil a gente encontrar pessoas que estão sofrendo do fígado por conta do uso exagerado do álcool e sonham ficar bom do fígado para voltar a beber. Mesma coisa com relação ao pulmão em relação ao cigarro, ou mesma coisa em relação a estômago, intestino, com relação a colesterol alto, triglicerídeo, quer ficar bom para voltar a comer a mesma comida gordurosa, mesmo doce, quando é caso de glicose. Então, quer dizer, a pessoa não aprendeu ainda a disciplinar, a se conter, para poder ter um equilíbrio entre corpo e espírito, e poder principalmente desenvolver o nosso espírito, que o meu espírito tem que aprender a mandar nesse corpo aqui. Né? E aí a gente vai entrando nesses processos de sofrimento. Mas foi o próprio mestre que falou para a gente: ó, sois deuses, tudo que eu fiz vocês podem fazer, e ainda mais, só depende de vocês. Então fica a reflexão aí de Emmanuel, mais uma vez a gente agradece
Que Jesus nos abençoe sempre.